Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te fazer uma pergunta. O que você precisa mudar na sua vida? O que realmente você precisa mexer em tudo que acontece? O que você precisa mexer que vai fazer a diferença? Olha só, gente, nós precisamos entender o seguinte, porque para uma pessoa conseguir fazer uma grande mudança na vida dela, ela precisa primeiro entender o que ela está associada emocionalmente a respeito do não conseguir. Ou seja, existe uma neuroassociação que a pessoa faz através do pensamento, dos sentimentos, das emoções que ela viveu em relação a algo que fez, na verdade, ela associar tudo aquilo que aconteceu a uma ideia de que ela não pode, de que não é possível, de que é difícil. Essa neuroassociação precisa mudar. Então, para que uma pessoa ela vá mais longe, né, do que ela já foi, para que uma pessoa ela realmente consiga fazer a grande diferença na vida dela, na própria vida, ela precisa mudar a condição dela. Ela precisa se ver diferente. A pessoa precisa sentir que ela pode. É nesse sentimento que a gente trabalha. Eu sempre falo aqui nos meus programas na Rádio Mundial que é preciso mudar a personalidade da pessoa. Porque a personalidade que você tem hoje, essa que, né, que você está aí observando, é uma personalidade que está com medos, está na procrastinação, talvez, está com sensações e sentimentos que fazem a pessoa todos os dias fazer as mesmas coisas. Esse é o ponto. Então, para que você tenha uma vida diferente, para que você consiga aquilo que você tanto deseja na sua vida, você precisa mudar essa experiência emocional sobre você mesmo. Ou seja, você precisa sentir que você pode ir além de você condicionar um novo comportamento. Então, esse novo comportamento é o que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, quando uma pessoa ela tem um comportamento novo, ela vai se sentir totalmente diferente. E é aí que nós fazemos a grande mudança, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela passa por uma situação na vida que não foi boa e ela associa emocionalmente dentro dela, né? Ela fica com essas memórias emocionais, neurologicamente ela associa aquilo que aconteceu a algo ruim. Então, ela tem duas coisas aí, ela tem uma lembrança ruim e ela tem essa neuroassociação que é o sentimento. Então, por exemplo, se a pessoa teve lá um problema com um cachorro, e ela passou lá um dia na rua e aí um cachorro saiu latindo e aí ela passou medo e ela teve aquela associação ali na hora que ficou gravada dentro dela. Então, o que acontece? Toda vez que ela passa por uma rua, acontece a mesma coisa, ela relembra aquela ideia, né? Aquela condição que aconteceu, aquela experiência, e neurologicamente falando, aquela associação causa de novo aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma emoção, e a pessoa passa medo, e por causa disso, dessa condição emocional, ela para de fazer aquilo, muitas vezes ela evita aquilo. Então, existe essa associação que está gravada dentro da pessoa. Então, a gente precisa mudar as neuroassociações que você tem a respeito de você mesmo. Então, olha só, você precisa sentir diferente, pensar diferente e se comportar diferente para ter uma vida diferente. Então, é super simples. Então, como você se sente e como você se comporta é o X da questão. Então, racionalmente, você sabe, por exemplo, que você, para fazer uma mudança, você precisaria fazer certas coisas, certo? Mas, se você parar para pensar, você não faz. Por que você não faz? Porque, ao tentar fazer, ocorre várias coisas. A pessoa se sente esquisita, às vezes ela se sente preguiçosa, muitas vezes ela se sabota, porque ela está neuroassociada a algo que aconteceu no passado, né? Então, quando a gente começa a mudar isso, e a gente começa a instalar, né? Como se fosse num novo programa, novas convicções, novas sensações, novas associações neurais, né? Que são os novos hábitos, né? Isso muda o seu cérebro e você ganha uma nova
uma nova força. Você consegue ir muito mais além por causa disso. Olha que interessante, gente. Então, você sai do seu passado e passa a criar o seu futuro. Eu sempre digo aqui na rádio, nos meus programas na Rádio Mundial, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, eu tenho mais outros 4 programas aqui na rádio, e eu sempre falo o seguinte, que você precisa criar um novo eu. Esse novo eu, ele tem que ser composto de uma nova personalidade. E a melhor forma de prever o seu futuro é criando ele, mas você precisa criar através de novas neuroassociações. Então, quando as pessoas chegam lá no consultório, por exemplo, a pessoa que ela tenta e não consegue, uma pessoa que está frustradíssima com a própria vida, uma pessoa que quer passar de nível, né? Sabe aquela pessoa que ela quer ter mais, ela quer conquistar mais, ela até se acha na condição disso, mas não acontece? Por que nesse caso a pessoa não consegue? Porque existem associações emocionais que ela fez em relação a alguma coisa que aconteceu, que ela se associou emocionalmente a uma condição de não conseguir. Então, a pessoa, ela tem dentro dela, muitas vezes, a ideia errada a respeito dela conseguir. Por exemplo, é uma pessoa que racionalmente, ela sabe que ela tem que fazer certas coisas, mas ela no fundo, ela não acredita que ela pode ou que ela vai conseguir. Então, lá no fundo, essa sensação, ela precisa mudar, né? E qual é a parte difícil? Olha que interessante, é ensinar o seu corpo a agir diferente. Quando eu falo ensinar o seu corpo, é justamente criar essas novas neuroassociações do corpo, no seu corpo, para que você não reaja mais, ou seja, para que você não faça tudo igual novamente. Gente, 90% dos nossos pensamentos são os mesmos do dia anterior. 95% das nossas ações são inconscientes e automáticas. Isso significa que se você não mudar as neuroassociações que você faz em relação à sua vida, você não vai conseguir mudar o seu futuro, porque você está sempre na mesma. Então, se você parar para observar a si mesmo, você fica pensando, acordou hoje pensando, né? Pôs o pé aí para fora da cama e acordou pensando nas coisas que você conhece. Você acordou pensando nos seus problemas, que são os mesmos. Você acordou pensando no que aconteceu no final de semana. E tem gente que vai muito mais lá para trás, né? Pensa em tudo que aconteceu no passado. Isso é meio automático. Por quê? A pessoa está neuroassociada a isso. Quando a gente faz uma nova emoção acontecer dentro da pessoa, ou seja, eu vou fazer ali um exercício com a pessoa através da programação neurolinguística, da hipnose ali no consultório, onde a pessoa, ela se conecta com uma nova associação, neuroassociação, ela passa a se sentir diferente e capaz de fazer a mudança acontecer. E aí a gente trabalha nessa nova personalidade. Trabalhando nessa nova personalidade, a pessoa começa a se reconhecer finalmente e sentir que é ok realmente ser diferente. E a pessoa pula para a mudança. Então, é muito interessante como é que funciona esse processo. Gente, eu sou Cristina Long, sou especialista em inteligência emocional. Lá no consultório eu trabalho, além de ensinar as pessoas como se comportarem, como agirem, né, de forma correta, como fazer, né, como elas podem fazer para as coisas acontecerem da melhor forma, como elas se comportam em relação ao que os outros falam, ao que acontece. Eu trabalho dentro da pessoa para mudar o que ela sente de verdade, ou o que ela sentiu em relação ao passado. Então, a gente ressignifica esse passado, ela se solta do passado e ela pode criar um futuro totalmente diferente. Faço isso através da hipnose e da programação neurolinguística, principalmente. Tenho estudado bastante aí também de física quântica, epigenética, estou me especializando em epigenética, justamente que faz essas neuroassociações acontecerem através de um novo olhar. Mas não é só um olhar racional, é um olhar dentro, é um olhar bem emocional. E aí você se associa a um novo eu. Quando você faz isso, você muda de verdade. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, meu assistente, ele vai te explicar como que funciona. Você pode fazer entre 1 e 10 consultas para você fazer, depende do quanto a pessoa quer mudar, né? Mas é possível sim fazer já uma grande mudança já de cara na sua vida. Então, 0 operadora 11 9
44 13 10 10, 9 44 13 10 10. E lá no meu site, cristinalong.com.br, tem as informações sobre como funcionam as minhas consultas, tem os depoimentos das pessoas. Eu estou há 22 anos trabalhando como terapeuta, me especializei em pessoas travadas. Adoro pessoas que chegam num consultório e elas têm uma vida que elas não querem, ou elas não fazem a mínima ideia do que elas querem, e aí a gente cria uma nova personalidade, e a pessoa assume essa nova personalidade. Então, a pessoa, quando ela assume, ela se sente capaz de fazer isso, e eu tiro todas as neuroassociações que ela fez em relação ao passado dela, de comportamentos errados, ou de pessoas que iriam falar coisas e ela se sentiu ruim, né, se sentiu mal em relação àquilo. A pessoa, ela se olha diferente. E aí a gente cria essa nova personalidade, onde a pessoa ela faz escolhas novas. Ela vai escolher como as pessoas vão enxergar ela emocionalmente falando, como ela vai se ver, né, através da vida dela a partir daquele momento. Então a pessoa escolhe, por exemplo, que tipo de sensação ela vai passar para as pessoas quando as pessoas olharem para ela. Através disso a gente escolhe um novo comportamento. A pessoa muda o que ela sente, ela muda o que ela vai fazer, ela muda o modo de se vestir, ela vai em busca de recursos para ser aquela pessoa que ela deseja. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa, ela queira se tornar uma auto-executiva na empresa dela, mas hoje ela tá lá num carguinho, num cargo, né, que ninguém nem enxerga ela. A gente trabalha emocionalmente e a pessoa passa a ser vista, porque ela passa a se comportar diferente, ela se veste diferente, ela faz coisas diferentes, e aí entra muito a inteligência emocional, que eu vou ensinar para a pessoa, falar, a partir desse dia você vai fazer isso, não aquilo. E quando eu ensino, gente, acontece uma coisa muito engraçada, as pessoas falam assim, Cris, eu fazia tudo errado, isso que você está me falando para fazer, eu fazia tudo errado. Então, por exemplo, eu ensino às pessoas que nós precisamos criar no outro, emocionalmente falando, principalmente pessoas que trabalham com a gente, pessoas que nós temos um problema. Você vai acabar com o problema quando você conseguir criar no outro uma neuroassociação positiva em relação a você. Em outras palavras, né, muito simples, a pessoa tem que gostar de você e se sentir confortável com você. Existe um jeito todo especial de fazer isso, de provocar isso na pessoa sem que ela perceba. E aí eu ensino isso e as pessoas voltam e falam assim, nossa, eu realmente nem olhava para a cara da pessoa, a pessoa não vai com a minha cara, e aí eu também não ia com a dela. A pessoa responde rispidamente, o que eu fazia? Respondia também na lata. E aí, o que acontece? Você cria mais o problema. Você enche, né, aquela sensação que a pessoa tem de mais problema, ou seja, não funciona. Então, quando eu ensino isso, as pessoas falam, Cris, funcionou, eu mudei tudo. Eu tive uma moça que veio no sábado e ela tinha um problema gigante com o chefe dela. É um cara, né, que é meio tirano, assim, sabe? Esses chefes que são chefes que não estão nem aí pro humano, né? São pessoas que mandam e pronto, são pessoas que falam rispidamente, pessoas que nem olham na sua cara, e ela tava com uma neuroassociação em relação a ele, que quando ela chegava no trabalho, ela já chegava com uma sensação péssima, ela já tremia, ela tava tomando remédio de tarja preta, ela tava totalmente bagunçada. Então, só de pensar no cara, ela já sentiu um monte de coisas no corpo, ela engordou muito, ela fez assim uma bagunça na vida dela depois que esse chefe novo foi parar lá na empresa dela. Quando eu ensinei para ela, eu fiz duas coisas, né? Eu ensinei para ela o que ela tinha que fazer emocionalmente falando, como eu disse aqui para vocês, eu sou especialista em inteligência emocional, inclusive escrevi um livro sobre isso que chama-se A Melhor Versão de Você. Você pode pedir lá pro Kevin, ele pode te mandar inclusive autografado, você pega aí nas livrarias, na internet principalmente. Então, quando eu ensinei isso para ela, eu fiz duas coisas. Eu ensinei como ela devia se comportar, mas o mais importante, que foi o trabalho mais profundo e foi inclusive super rápido, eu tirei a neuroassociação que estava gravada dentro dela, porque ela, com as experiências que ela teve, que foram ruins com aquele chefe, ficou uma memória emocional. Por isso que aquela memória emocional era ativada inconscientemente quando ela via ele, ou quando ela pensava na empresa, ou quando vinha um e-mail. Ela nem sabia se o e-mail era dele, mas ela já estava
tão associada àquilo, que aquilo virou uma âncora para ela. Então, ela viu o e-mail, por exemplo, e ela já começava a tremer, já começava a ter problemas. Eu tirei essa memória, essa sensação, eu transformei ela. E aí ela me contou no sábado, que ela falou, Cris, hoje ele continua igual, ele não mudou, mas ele não me impacta mais. Então, eu já aprendi a observar ele, já aprendi a lidar com ele, ele tá inclusive bonzinho comigo, ele tá muito ruim com os outros, mas comigo ele aprendeu a ficar bonzinho, porque ela ensinou ele, né, sem que ele percebesse. E ele não causa mais nada nela. Então, funciona assim, gente. É incrível. E você só vai mudar a sua vida quando você tiver a sensação dentro de você de que aquilo que você quer é seu, de que aquilo que você quer é simples, de que aquilo que você quer vai realmente fazer você assumir uma vida diferente. E esse assumir, ele engloba muita coisa, ele engloba o que você enxerga da vida, ele engloba o que você faz no seu dia a dia, ele engloba como que as pessoas te veem. Dentro de você, você cria muitas associações, né, emocionais em relação a isso. Então, essas associações, elas têm que estar alinhadas para que você consiga chegar mais longe. Então, é um processo delicioso de mudança, porque as pessoas chegam lá e elas falam, olha, sei lá o que você fez, eu tô super diferente. Teve uma moça que cortou o cabelo totalmente assim, ela chegou, outra eu quase nem reconheci, porque ela falou, olha, eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer. E eu tô feliz, e ela é artista plástica e trabalha com, né, olha só que interessante a história dela, é uma artista plástica que não estava adaptada, não estava emocionalmente ligada ao que ela fazia. Por quê? Porque ela tinha uma consciência errada a respeito do poder ser do jeito que ela queria ser. Então, ela tinha lá uma associação relacionada ao pai dela, de que moça que se vestia de uma determinada forma não era uma moça direita, moça isso, moça aquilo. Quando ela assumiu a personalidade dela de artista plástica, sabe o que aconteceu, gente? Ela começou a ser notada. E ela fez isso com inteligência emocional, para não avacalhar a coisa, né? Então, eu mostrei para ela, porque eu falei para ela, você poderia se tornar dois tipos de pessoa, né? No caso ali da artista plástica. Uma pessoa que é uma artista plástica que as pessoas podem confundir com outras associações, ou seja, com uma pessoa que ela não queria, ou a artista plástica, que você olha e você não tem dúvida que a pessoa tem bom gosto, que a pessoa se comporta de uma determinada forma, ela mudou a forma de falar, ela tá direcionando o que ela fala com emoção para as pessoas, ela mudou completamente. Então, é muito interessante essas novas neuroassociações que podem acontecer, que vai acontecer também na sua vida, se você vier fazer esse trabalho, para você fazer uma grande mudança acontecer na sua vida. Gente, eu sou Cristina Long, lá no meu site tem os depoimentos, tem as informações das minhas consultas, o meu site é cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, meu assistente, é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E lá no meu site, gente, tem várias informações. Tem as informações das minhas consultas, tem as informações de tudo que nós fazemos lá no espaço. Nós temos atividades como, por exemplo, constelação familiar a cada 15 dias, a próxima será dia 20. Nós temos cinesiocantoterapia, que trabalha... que a minha amiga Nicole, que faz o programa comigo na sexta-feira, faz com as pessoas de mudar as memórias emocionais de uma outra forma também, que é muito interessante, que acontece toda quinta e todo domingo. E lá no meu site também tem os meus livros. Eu falei há pouco para vocês da melhor versão de você. Esse livro eu escrevi para falar sobre esse processo terapêutico que você pode fazer com você mesmo. Se você não tiver condição de fazer terapia, as pessoas que leem esse livro, elas falam, olha, tô tomando um monte de tapa na cara e tô mudando e tô resolvendo. Então, a melhor versão de você é um dos meus livros. Tem um outro que chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Esse livro eu escrevi em coautoria com uma amiga minha, Kátia Oliveira, e fala sobre poder pessoal numa crise, né? Então, ao invés de você criar aquela imagem, tanto para você quanto para o mundo, de que você tá fracassado, fracassada, de que agora você tem um problema na sua vida, porque você, por exemplo, se divorciou, tem um problema, e a partir desse problema a sua vida tá afundando. Não, você, quando faz essa neuroassociação, realmente a sua vida vira um caos. Mas quando você neuroassocia uma outra imagem, você passa a ter muito poder, muito mais do que você tinha antes, inclusive.
Então, eu tenho um outro livro também que chama-se Anjos e Mentores. Esse fala sobre conexão espiritual. Eu tenho isso muito forte desde pequena, então fala sobre a minha história. E eu ensino de um modo bem simples nesse livro como você se conectar com o seu anjo, sem nenhuma muleta. É você e o seu anjo e mais nada. E um outro livro que eu escrevi também, gente, é A Lei da Atração para Crianças. Esse livro foi editado pela primeira vez lá nos Estados Unidos em 2007, que chama The Law of Attraction for Children. Morei lá nos Estados Unidos por um tempo. E esse livro é uma história para crianças. É uma história que conta como a criança deve olhar, observar. Uma história infantil que serve também para os adultos. Todos os meus livros você pode pedir. Lá no meu site tem, você paga através do PagSeguro. Tem nas livrarias por aí, é só colocar aí na internet. Ou você pode pedir autografado diretamente por Kevin, lá no 0 Operadora 11 944 13 10 10. 944 13 10 10. Então, olha só, gente, eu vou trazer uma historinha aqui para vocês entenderem. Todas as experiências na sua vida, todas as associações que você faz nas experiências criam uma sensação. Essa sensação, naquele momento, cria, quimicamente falando, desperta ali no seu corpo, né? Um jogo químico onde os hormônios são ativados e várias sensações. Isso fica ali no corpo por algum tempo. Então, quando isso acontece, por exemplo, quando você passa um susto, você pode reparar que o susto ele acaba ali em segundos, só que a memória emocional do susto fica quimicamente no seu corpo. Então, a pessoa treme, ela passa mal por um tempo e aquilo fica, né? Demora para se dissolver um pouco. Essa é a associação química. Então, essas experiências curtas, por exemplo, que acontecem por algumas horas, ou mesmo em alguns segundos, ou dias, mas elas ficam horas e dias, elas criam o seu humor. Então, por exemplo, se você acordar de manhã e chutar uma coisa e ficar pé da vida com aquilo, aquela associação que você faz naquele momento, e aí toda essa química que acontece no seu corpo cria o seu humor. Esse humor vai perdurar ali por algumas horas, tá? Ou dias. Aí, se você tem experiências um pouco maiores que isso, por exemplo, de meses, tá sempre acontecendo a mesma coisa na sua vida. Então, você, de repente, mudou de emprego e tá começando a acontecer sempre a mesma coisa, que você tá tendo ali uma sensação que você não quer, mas que tá ruim, né? E que você tá ali tendo todo dia. É uma novidade na sua vida, mas ela começa a ter todos os dias e ela fica ali por alguns meses. Essa nova neuroassociação cria um novo temperamento, você passa a mudar. Então, é nítido quando as pessoas mudaram, né, depois de algo que aconteceu. Elas mudaram de cidade, elas mudaram de emprego, ou veio uma novidade na vida dela, um vizinho novo, ou alguma coisa aconteceu na vida dela que ela passou a se sentir daquele jeito. Então, cria um temperamento ali que dura meses. Se esse temperamento, né, ele dura mais que meses, muitos meses e anos, vira traço de personalidade. Então, a pessoa, ela se acostuma a pensar, a sentir, ela se conforma emocionalmente com o que está acontecendo. E ela cria neuroassociações erradas. Então, ela passa a acreditar que, por causa das frustrações dela, que não vai acontecer, que é difícil. Então, é nessa personalidade que eu trabalho. É aí que eu trabalho. É aí que eu meto a mão e é aí que eu mudo a sensação. E aí a pessoa, ela passa a se sentir livre daquilo. E aí a gente associa essa pessoa ao que ela quer. E eu trabalho, gente, muito com o futuro. Eu não fico trabalhando muito com o passado, não. Eu sempre falo, olha, não importa o que aconteceu, no sentido da gente ficar descobrindo detalhes, porque quando você descobre que o grande problema da sua vida aconteceu por causa de tal situação, isso só serve para botar a culpa em alguém, né? Para botar a culpa ali naquela situação. Então, sim, eu olho para a vida da pessoa desde a infância dela, mas com um olhar diferente. Então, a gente ressignifica isso diferente. Eu trabalho lá com a biografia da pessoa também. E aí, eu olho para o futuro, eu pergunto para a pessoa o que você quer, eu crio esse novo eu, e deste novo eu vai criar uma nova história na sua vida. Então, gente, 0 Operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Tem lá o meu site também, cristinalong.com.br. Aliás, gente, em agosto estarei levando um grupo novamente ao Egito, minha 5ª vez no Egito. Nós vamos fazer turismo, nós vamos fazer terapia, vamos andar de balão, andar de camelo, nós vamos fazer um cruzeiro lindo lá no Egito. Qualquer pessoa pode ir, não tem nenhuma restrição, você pode levar seus filhos pequenos, você pode levar sua mãe, porque lá não tem que andar muito, a gente consegue fazer os passeios bem rapidinho. Então, gente, 0 Operadora 11
944 13 10 10. Fala lá com o Kevin, meu assistente, para você mudar a sua vida, marcar sua sessão, inclusive via chamada de vídeo. Ou você procura lá no site cristinalong.com.br, cristinalong.com.br, e você marca a sua consulta. Então, 0 operadora 11 944 13 10 10. E é isso, gente. Até o próximo programa na quarta-feira. Um excelente dia para vocês.